Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, o inscrito Matheus Silva, ele me pediu a resolução aqui de mais uma questão. Dessa vez foi uma questão que ela tratou de trigonometria no triângulo retângulo. Após uma resolução rápida, eu respondi a ele que aparentemente ela não tinha resposta. Contudo, depois olhando mais atentamente, eu percebi que ela tem resposta sim. Então acompanhe atentamente e verifique aí, por favor, se eu não cometi nenhum engano. Escreva aí nos comentários o que é que você achou da questão e também da resolução proposta aqui por mim. Bora lá? Um barco, ao ver um farol, nota que se forma um ângulo de 30 graus. Ao se deslocar por 80 metros em direção ao farol, nota que o ângulo formado passa a ser de 45 graus. Qual a distância entre o barco e o farol? E aqui nós temos as alternativas. Bom, pessoal, veja que a questão está informando que esse barco aqui, ao ver um farol, ele nota que forma um ângulo de 30 graus. Então, nós vamos ilustrar essa situação proposta aqui da seguinte forma. Como é um barco, nós vamos colocar aqui essa linha horizontal aqui, que vai ser a linha do mar. E nós vamos marcar esse barco aqui, nesse ponto aqui que eu destaquei aqui em vermelho. Aí ele falou que esse barco que está aqui, ao ver um farol, então vamos marcar aqui esse farol um pouco mais adiante. Então está aqui o nosso farol. Como é um farol, realmente ele precisa ser perpendicular aqui a esse plano horizontal que é a linha do mar. Só que ele informou que esse barco, ao ver esse farol, ele nota que ele vai formar aqui esse ângulo aqui, que é um ângulo de 30 graus. Só que ele informou que ao deslocar por 80 metros em direção ao farol, então ele vai sair daqui e vai andar até chegar no outro ponto, deslocando aqui 80 metros. Aí ele nota que o ângulo formado agora, então ele vai enxergar aqui esse ângulo aqui a partir de 45 graus. Então o ângulo que ele percebe agora é de 45 graus. E ele quer saber qual que vai ser essa distância desse barco aqui até chegar aqui no farol. Bom, pessoal, vamos fazer agora aqui a análise. Nós já conseguimos ilustrar a situação, vamos analisar a questão. Observe bem aqui, nós temos esse triângulozinho formado aqui. Perceba esse triângulo menor. Notem que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, já que esse ângulo aqui é reto. Isso aqui é um farol, então ele é perpendicular a essa linha horizontal. Então esse ângulo aqui é reto. Então nós temos aqui esse triângulozinho formado aqui, ele é um triângulo retângulo. Mas a gente também sabe que nos triângulos, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Esse ângulo aqui eu já sei que é de 90. Então, quanto que vai ser esse ângulo aqui de cima? Bom, a soma desse mais esse é 180. Como esse aqui já é 90, então a soma desse com esse tem que ser 90. Para dar 90, esse ângulo aqui só pode ser de 45 graus também. Repare, 45 mais 45, 90 com 90, realmente vai dar 180. Mas repare então que esse triângulozinho formado aqui, ele tem dois ângulos iguais. E se um triângulo tem dois ângulos iguais é porque ele é um triângulo isósceles. Então esse nosso triângulo retângulo, ele é isósceles também. Se ele é isósceles, significa que esses dois lados aqui precisam ser iguais. Se esses dois lados são iguais, então se esse aqui é a medida D, essa medida aqui, que é a altura do farol, também vai ser a medida D. Bom, agora, pessoal, perceba bem, nós temos aqui esse triângulo grandão agora. Esse triângulo grandão, esse maior aqui, repare, ele também é um triângulo retângulo. Só que nesse triângulo grandão, nós conhecemos esse ângulo que é de 30 graus, conhecemos esse cateto e conhecemos também esse cateto aqui. Então, repare, qual das razões trigonométricas nós podemos utilizar aqui de forma a relacionar esse cateto com esse cateto? Bom, nós temos três razões trigonométricas, que é o seno, cosseno e tangente. Para relacionar cateto com cateto, só pode ser a tangente. Então, aqui vai ser a tangente desse ângulo aqui de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus vai ser traço de fração, o cateto que está oposto a 30 graus, que nesse caso aqui é essa medida D, dividido pelo cateto adjacente, que é essa medida todinha aqui, que vale quanto? Quanto que vale esse pedaço todo aqui? Vale 80 mais D. Então, sobre 80 mais D. Agora, qual é o valor da tangente de 30 graus? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E isso aqui vai ser igual a D sobre 80 mais D. Aqui agora a gente multiplica isso aqui cruzado. 3 vezes D, 3D, que é igual a raiz de 3, que multiplica 80 mais D. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Então vai ficar assim, 3D é igual a raiz de 3 vezes 80, vai ficar 80 raiz de 3. Raiz de 3 vezes D mais D raiz de 3.
Vamos pegar esse d raiz de 3 e passar aqui para o primeiro membro. Então vai ficar 3d, vem para cá então menos d raiz de 3, que é igual a 80 raiz de 3. Aqui a gente pode colocar o d em evidência. Para colocar o d em evidência, a gente vai abrir aqui um parênteses, 3d dividido por d vai sobrar 3, menos d raiz de 3 dividido por d vai sobrar menos raiz de 3. E isso é igual a 80 raiz de 3. Como eu preciso desse valor de d, vamos escrever aqui ó, o valor de d. Esse 3 menos raiz de 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então vai ficar assim, ó, 80 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Pronto, então essa distância aqui do barco até o farol deu 80 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Só que nós não temos essa resposta aqui nas alternativas. Mas repare, como aqui no denominador nós temos esse radical, então nós vamos racionalizar isso aqui. Para racionalizar, a gente vai multiplicar por 3 mais a raiz de 3 sobre 3 mais a raiz de 3. A gente multiplica pelo conjugado dessa expressão. E qual que é o conjugado de 3 menos raiz de 3? É 3 mais raiz de 3. Então, multipliquei por 3 mais raiz de 3 em cima e embaixo, porque não vai alterar aqui o resultado da nossa expressão. Então, agora aqui é só fazer as continhas. Vamos colocar assim, ó, traço de fração. Eu vou pegar 80 raiz de 3, vou multiplicar por 3, e 80 raiz de 3 por raiz de 3 também. Então, 80 raiz de 3 vezes 3, 80 vezes 3 vai ficar, então, 240 raiz de 3. Agora, eu vou pegar 80 raiz de 3 e multiplicar por mais raiz de 3. Agora, repare, raiz de 3 aqui, ó, vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9, que é 3. Então, vai ficar ó, 3 vezes 80, vai ficar, então, mais 240. Isso tudo sobre esse número aqui, ó, esse produto desse número por esse número. Repare, nós temos aqui ó, 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. Repare que nós temos aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. E o que é que dá o produto da soma pela diferença de dois termos? Dá uma diferença de 2 quadrados. Então, a gente pega o primeiro termo, que é 3, eleva ao quadrado, que vai dar 9. Menos o segundo termo, que é a raiz de 3, eleva ao quadrado, vai ficar menos 3. E 9 menos 3 vai dar 6. Portanto, esse número vezes esse número aqui vai resultar em 6. Então, aqui no denominador vai ficar agora 6. Continuando aqui, eu vou colocar traço de fração. Repare que dá para a gente colocar aqui ó, 240 em evidência. Então, vamos abrir aqui um parênteses. 240 raiz de 3 dividido por 240 vai sobrar raiz de 3. Mais 240 dividido por 240 vai sobrar mais 1. Tudo isso sobre 6. Aqui a gente pode simplificar. O 240 por 6 sobra 40. Portanto, o resultado vai ficar 40 que multiplica raiz de 3 mais 1. Logo, essa distância d vai ser 40 que multiplica raiz de 3 mais 1, é o mesmo que escrever 40 que multiplica 1 mais raiz de 3. Então, a distância do barco até o farol é 40 que multiplica 1 mais a raiz de 3, e essa resposta a gente encontra aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, bem grande, mas muito boa, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!